E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, a gente vai conversar sobre um tema aí, tendo em vista até a proximidade aí, a preparação de todos vocês para o concurso do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Vamos conversar aí de um tema que é sempre lembrado, né, quando a gente estuda controle externo, quando se estuda tribunais de contas de maneira geral, que diz respeito à possibilidade de os tribunais de contas realizarem controle de constitucionalidade, tá? Então, é um assunto bastante recorrente, aparece bastante em provas, tá? E não é bom lembrar também que é um assunto polêmico, tá? Mas já eu falo um pouquinho sobre isso. Bom, primeira coisa, vamos começar do mais básico, né? O que seria o controle de constitucionalidade? Controle de constitucionalidade nada mais nós aí verificarmos, né, determinado órgão, verificar a compatibilidade ou não, a adequação ou não de leis ou de atos normativos quando confrontados com a Constituição. Constituição Federal, né, ou Constituição Estadual, principalmente para leis municipais. Mas a gente vai falar do caso mais abrangente. Então, controle de constitucionalidade é isso, quando a gente confronta, né, faz o cotejo, né, a gente coteja aí a leis ou atos normativos, se são adequados ou não, se obedecem ou não à Constituição Federal, tá? Controle de constitucionalidade, grosso modo, de maneira mais abrangente, é isso, tá? Então, como a gente já viu, vocês já devem ter ouvido falar, e admite-se, pessoal, agora não de maneira pacífica, que tribunais de contas, ao exercerem a sua tarefa, ali no caso concreto, tá, realmente apreciando as contas de certo gestor público, ou então julgando as contas de certos gestores, ou apreciando as contas do chefe do Poder Executivo, o Tribunal de Contas pode, né, no caso concreto, afastar a incidência de uma lei ou de um ato normativo, com o pretexto, digamos, com a justificativa de que aquela lei, de que aquele ato normativo não obedece à Constituição Federal, tá? Então é isso, é simplesmente o Tribunal de Contas, naquele caso concreto, afastar a incidência de uma lei ou de uma norma, porque no entendimento do Tribunal de Contas, aquela lei ou aquele ato normativo é inconstitucional, beleza? Então assim, naquele caso concreto, isso é muito importante que vocês lembrem, tá? Por que eu vou frisar isso, né? Estou frisando e frisarei mais. O Tribunal de Contas, ele é um órgão administrativo, ele substancialmente exerce uma função administrativa. Isso quer dizer que ele não é um órgão do Poder Judiciário, tá? Portanto, não tem função jurisdicional. E, claro, também não tem função política, não tem função legislativa de inovar a ordem jurídica, por exemplo. Realmente ele está aí, suas funções, suas tarefas se restringem, né, à esfera administrativa, no campo de atuação administrativa. Tudo bem? Por isso mesmo que ele faz controle concreto de constitucionalidade. Então, naquele caso, ele pode fazer esse juízo, essa apreciação, tá? Lembre-se que para declarar uma lei inconstitucional, de maneira que a lei perca sua eficácia perante toda a sociedade, isso só pode ser feito pelo Supremo Tribunal Federal, quando exerce o controle concentrado de constitucionalidade. Supremo Tribunal Federal e os tribunais de justiça, sobretudo em face de leis municipais, de leis ou atos normativos municipais e estaduais também. Então, os tribunais de justiça também aí dão o famoso efeito erga omnes, né, de eficácia contra todos, para leis e atos normativos. Mas isso, né, quando a gente estuda direito constitucional, né, controle de constitucionalidade, é uma função, uma das tarefas, né, uma das missões institucionais do Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo está fazendo uso de suas competências, aí, das suas missões institucionais, né, enquanto guardião da Constituição, é ele, né, quem afasta, né, a eficácia de uma lei tida como inconstitucional por ele próprio, né? O próprio Supremo aprecia isso, né? Uma das missões do órgão, né, desse órgão de cúpula do Judiciário, podemos dizer assim, é essa, tá bom? Bom, então em relação a tribunais de contas, tem uma súmula famosa do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula 347, tá? Uma súmula antiga, pessoal, veja que ela é datada de 1963, tá? Então uma súmula antiga, a súmula 347, anterior à Constituição de 88, a nossa atual Constituição, que diz o seguinte: o Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público, tá? Então, isso que eu comentei com vocês, ao exercer o seu ofício, as suas tarefas, as suas missões institucionais, o Tribunal de Contas pode determinar naquele caso concreto
a não incidência desta lei ou deste ato normativo, por entender que naquele caso concreto a lei não deve ser aplicada, ela é inconstitucional naquela circunstância. Reforço o seguinte, ele não declara a lei inconstitucional, ela não se aplica apenas naquele caso, a lei vai continuar existindo, sendo aplicada para outros casos, tá? Tutelando outras relações jurídicas, mas neste caso concreto que o Tribunal de Contas aprecia, ele pode afastar a incidência desta lei, tudo bem? Então esse é o enunciado da famosa súmula 347, tá? Essa súmula, pessoal, vejam, ela é antiga, tá? Tem alguns juristas, né, sobretudo ministros do STF, eu cito o ministro Gilmar Mendes, por exemplo, que já dizem que essa súmula não mais se aplica, não estaria aí, digamos, adequada à à ordem constitucional que nós temos hoje em dia, até porque ela é anterior. Então, o ministro Gilmar Mendes é um dos ministros que não aceitam, ou pelo menos relativizam a questão enunciada, né, nesta súmula, tá? Então, ele diz que não é o caso do tribunal apreciar a constitucionalidade em certas circunstâncias, né, em casos concretos, em determinados casos concretos, tá? Então, o ministro Gilmar Mendes é um dos que refutam, resistem mais a esta súmula. Apesar disso, né, para fins de concurso público, embora exista uma polêmica, exista na verdade uma controvérsia sobre a validade ou não desta postura por parte das cortes de contas Brasil afora, né, o que a gente entende é, para fins de prova, essa súmula continua valendo, tá? O que existe aí são controvérsias, tá? Mas a súmula está em vigência, ela é aceita pela maioria da nossa doutrina, da maioria dos nossos juristas, mas saibam que não é uma coisa pacífica mais, né? Não é 100% aceita. Tem gente aí, a exemplo do ministro Gilmar Mendes, que não está mais concordando plenamente com esses dizeres, com este enunciado da súmula. Tudo bem? Bom, agora tudo bem, feita essa introdução, esse introito em relação a controle, como isso se aplica, né, aos tribunais de contas, a gente pode passar para o caso do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo especificamente, tá? Se pegarmos a Lei Complementar 709, que é a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, temos um capítulo lá, uma seção desta Lei Orgânica que fala acerca aí dos incidentes de inconstitucionalidade, tá? Artigo 81 que nos diz, né? Se por ocasião do julgamento de qualquer feito pela Câmara, ou seja, lembre-se que o Tribunal de Contas, ele tem o Tribunal Pleno e tem duas câmaras, tá? Então, se a Câmara estiver verificando um processo qualquer, estiver julgando, se ela verificar a inconstitucionalidade de alguma lei ou ato do poder público, o que ela faz? E os autos, né, aquele processo, serão remetidos à discussão em sessão do Tribunal Pleno. Então veja que a Câmara não vai, se ela realmente acha, né, que existe uma inconstitucionalidade ali, remete aquilo para o Tribunal Pleno, tá? Vai remeter para o plenário, para que o plenário se pronuncie preliminarmente sobre a matéria, né? Parágrafo 1º, na primeira sessão plenária, o relator do feito exporá o caso, procedendo-se em seguida à deliberação sobre a matéria. Parágrafo 2º, proferido o julgamento pelo Tribunal Pleno e publicada a respectiva deliberação, serão os autos devolvidos à Câmara para apreciar o caso de acordo com a decisão prejudicial. Veja então como é que funciona, pessoal. Se a Câmara, que é um órgão, digamos, hierarquicamente abaixo do Pleno, né, dentro da estrutura administrativa do Tribunal de Contas do Estado, se a Câmara verifica isso, alguma inconstitucionalidade, ela suspende aquele processo, ela sobresta aquele processo, ela cessa ali a sua apreciação, manda isso para o Pleno do Tribunal de Contas do Estado apreciar aquela eventual inconstitucionalidade. Então, aquele processo fica sobrestado na Câmara, ele vai para o Pleno vai ver aquilo, né, vai realmente julgar se existe ou não uma inconstitucionalidade naquele processo. Existindo ou não, de toda maneira, ele vai se pronunciar sobre isso e vai devolver o processo para a Câmara, e a Câmara vai dar prosseguimento, seja pela constitucionalidade, pela inconstitucionalidade, enfim, ela vai dar prosseguimento, claro, em coerência ao que foi decidido pelo Pleno neste caso concreto, tá? Então vejam que aqui, o mais importante que a gente quer falar para vocês neste vídeo, Aprendi Mais Essa, é que o Pleno que é o órgão do Tribunal de Contas do Estado que faz aí esse juízo sobre inconstitucionalidade de leis ou atos normativos, tá?
Tem um outro, no regimento interno, no artigo 126, temos o artigo 125, que trata da mesma coisa que a gente acabou de ver na lei orgânica. O 126 tem algo a mais. A decisão que concluir por negar cumprimento à lei ou ato considerado inconstitucional constituirá para o futuro norma definitiva de aplicação obrigatória, nos casos análogos, salvo se a Câmara, por motivos relevantes, achar necessário provocar novo pronunciamento do Tribunal Pleno sobre a matéria. Então veja que esse julgamento, para aquele caso concreto, no âmbito do Tribunal de Contas, ele acaba se espalhando nos processos do Tribunal de Contas. Não está sendo dito que a lei foi declarada inconstitucional, né, de maneira geral. Claro, nem é função de Tribunal de Contas fazer isso, né, realmente declarar inconstitucionalidade de lei para toda a sociedade. Então, no âmbito do Tribunal de Contas, o que o 126 está nos dizendo é que aquela lei vai ser entendida, né, como inconstitucional, toda vez que for aí aplicável em um caso levado aí à apreciação do Tribunal de Contas do Estado, tudo bem? Mas ele não declara a lei definitivamente inconstitucional, como faria o Supremo Tribunal Federal no controle concentrado, por exemplo, tá? Lembrando que pode haver aí provocação para que o tribunal reaprecie aquela matéria. De repente o tribunal pode mudar o seu entendimento, o que era inconstitucional pode passar a ser constitucional, tá? Deixar isso bem claro, que nada do que eles decidem vai durar para sempre, aquilo pode ser revisto conforme as circunstâncias, conforme os casos forem aparecendo. Beleza? Bom, pessoal, para a gente fechar, por que o plenário é que tem que decidir sobre isso, né? Por que o pleno aprecia isso? Veja que o artigo 97 da Constituição justifica isso. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros de respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Então temos aí, vejam que a própria natureza do que está falando aqui o artigo 97, maioria absoluta de seus membros, membros do tribunal, né? Claro, o Tribunal de Contas é um órgão pequeno, né? E também não tem órgão especial. A gente tem, por exemplo, no TJ, um órgão especial para apreciar constitucionalidade ou inconstitucionalidade de leis ou atos normativos, tá? Como o Tribunal de Contas não tem órgão especial para essa função, claro que se entendeu aí que o Tribunal Pleno, própria lei orgânica, né, o regimento interno fala que quem vai fazer isso é o Pleno, tá? Então o Tribunal Pleno, ou plenário, como preferirem, é digamos, o órgão dentro do TCE com essa incumbência de fazer essa apreciação, né, de inconstitucionalidade sobre leis, sobre atos normativos, tá? Então, em respeito ao artigo 97 da Constituição, a gente tem que o plenário do tribunal é que faz aí a apreciação sobre, ou declaração, né, para aquele caso concreto, né, de inconstitucionalidade, de um incidente de inconstitucionalidade para aquele caso concreto, tá? Claro, como a gente viu, aquela decisão daquele caso vai ser aplicada para outros casos similares em tramitação no Tribunal de Contas, não vai sair do Tribunal de Contas, aquela decisão não sai, né, e alcança a sociedade como um todo, ela fica restrita no âmbito do Tribunal de Contas, beleza? Então não se esqueçam que essa questão da inconstitucionalidade, dessa capacidade, podemos dizer assim, né, do Tribunal de Contas de declarar determinada lei inconstitucional, ou seja, afastar aquela lei do caso concreto, é uma atribuição do pleno, tá bom? E sempre aí também temos que respeitar a maioria absoluta dos membros, né, do tribunal, né? A gente tem 7 conselheiros, ou seja, 4 conselheiros, né, precisam aí se pronunciar, né? A maioria absoluta de 7 a gente tem, então, 4, então pelo menos 4 conselheiros aí para realmente declarar aquela lei, para afastar aquela lei do caso concreto apreciado pelo Tribunal de Contas, beleza? Então, pessoal, era isso, tá? Rápidas dicas aí, né, nesses Aprendi Mais Essa, sempre visando aí, né, tentando auxiliar os estudos de vocês para a prova do TCE, que já está bem próxima, né? Dia 17 de dezembro estaremos aí na torcida por vocês, sempre, claro, até lá teremos algumas aulas, poderemos conversar ainda mais, sempre com o intuito de auxiliá-los aí a ter um melhor desempenho na prova de vocês. Beleza, pessoal? Era isso por enquanto. Até um próximo vídeo. Um abraço para vocês.